Olá, acadêmico da Uniaselv, acadêmica da Uniaselv, como vai? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para tirar muitas dúvidas que têm surgido nas minhas turmas a respeito do estágio supervisionado na segunda licenciatura de Artes Visuais, tá? Se você não me conhece, não faz parte das minhas turmas, meu nome é Rui, sou tutor externo da Uniaselv e gosto bastante de gravar esses vídeos fazendo essa leitura comentada da trilha de aprendizagem e tirando possíveis dúvidas, tá bom? Então, se você não faz parte da minha turma, está chegando agora, seja bem-vindo. Espero que vocês gostem do vídeo. Caso surjam dúvidas adicionais, fiquem à vontade para deixar aí nos comentários e assim que possível eu consigo ir respondendo vocês. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Pessoal, esse estágio que eu vou apresentar hoje é o estágio exclusivo para turmas de segunda licenciatura em artes visuais. Então não é o mesmo estágio da graduação, tá? É um estágio bastante específico com bastante peculiaridades, certo? Aqui a gente tem a introdução, né? O início da trilha de aprendizagem, onde acontece a apresentação da disciplina. Então logo aqui ele já diz, né? Seja bem-vindo ao estágio curricular do curso de segunda licenciatura em artes visuais. Ele apresenta aqui o objetivo do estágio, falando que a experimentação prática dentro do currículo de arte e tudo mais. Então, ele dá já aqui uma introdução. Você deverá realizar observação e regência nos anos iniciais e nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio também, bem como realizar 2 entrevistas com profissionais de educação. Então, você vai ter observação, regência e entrevista, tá, pessoal? Aqui ele já dá a carga horária do estágio. Então, as observações nos anos iniciais, anos finais e médio corresponde a 30 horas aula, escrita do roteiro de observação, escrita do projeto de estágio e planos de aula, regência nos anos iniciais e fundamental e médio, 10 horas, escrita de paper de estágio, roteiro de entrevista, realização das entrevistas e socialização, totalizando uma carga horária de 300 horas. Nós vamos ter a particularidade ali para quem já é atuante em sala de aula, tá, pessoal? Em caso de reposição de disciplina, você deverá solicitar reposição no ABA, fazer a impressão de todos os documentos, cumprir os estágios toda novamente, tá, pessoal? Importante, arquivos de semestres anteriores e sem os documentos comprobatórios com datas atualizadas não serão corrigidos. Então, às vezes, quem fez o estágio no semestre passado não conseguiu terminar e quer usar o mesmo material para esse ano, não consegue, tá, turma? Então, reprovou, fiz o estágio ano passado, mas não terminei, posso apresentar o mesmo material para esse ano? Não pode, tem que fazer tudo novamente, tá? Aqui nós temos, pessoal, um documento bastante importante que vale a pena todo mundo fazer a leitura, que são as diretrizes do estágio, tá? Eles estão nesse anexo aqui, quando você clica, você abre esse PDF aqui, ó. Nessas diretrizes estão todas as informações que você precisa saber, tá? Desde a fundamentação legal, área de concentração, coordenação, supervisão, avaliação, os anexos, tá? Estão todos aqui. É esse documento que estrutura toda a disciplina de estágio, tá? Mais à frente nós vamos ouvir falar sobre áreas de concentração, elas estão aqui, ó. Tem um outro documento que vai trazer especificamente as áreas de concentração, porém, se você já quiser se informar sobre isso, está aqui na página 5 das diretrizes, tá? Então, se a gente colocar lá, ó, na página 5, vamos lá, áreas de concentração. Então, aqui, ó, são 3 áreas de concentração de artes visuais: ensino e aprendizagem de artes visuais, didática e metodologia em artes visuais e história da arte no contexto escolar. E aqui uma breve apresentação de cada área de concentração, tá? Então, quando você ouvir falar em área de concentração, é aqui que você vai buscar o seu conteúdo. Beleza, voltando lá. Então, o estágio ele é composto de 4 etapas, tá, pessoal? 4 postagens. Qual que é a primeira etapa? Projeto de estágio, mais roteiro de observação e 10 planos de aula, sendo 6 para os anos iniciais ou finais do ensino fundamental. Então você escolhe se você quer anos iniciais ou anos finais. Anos iniciais do 1º ao 5º ano, anos finais do 6º ao 9º ano, tá? E ensino médio, 4 planos de aula.
Então, isso aqui é o que deve ser postado na etapa 1. Na etapa 2, ficha de desempenho do estagiário. Etapa 3, o paper de estágio, mais o registro de frequência e mais o roteiro de entrevista com as respostas, tá bom? E por último, a socialização do estágio. São 4 notas, cada etapa tem uma nota. A nota é atribuída pelo tutor externo e, em casos específicos, pela tutoria interna, tá bom? Aqui ele diz onde que você pode realizar as etapas do estágio que são realizadas em dupla. Então, caso você tenha uma dupla, algum colega acadêmico e quer realizar o estágio junto, nós temos aqui etapas que podem ser realizadas em dupla e etapas que devem ser realizadas individualmente, tá? No caso das minhas turmas, são turmas flex curso, quais etapas podem ser realizadas em dupla? Observação, entrevistas, projeto de estágio, tá? Então, pode ser realizado em dupla, aparece o nome dos 2 acadêmicos lá, eles vão escolher a mesma área de concentração. Por que o projeto de estágio vai ser o mesmo? Porque tanto as observações quanto a entrevista foi realizada na mesma escola. Já os planos de aula, as regências e a escrita do paper são individuais, tá? Cada acadêmico com os seus. A socialização também pode ser realizada em dupla. Observação importante, somente poderão realizar as etapas de estágio em dupla se as ações de estágio ocorrerem na mesma instituição concedente. Lógico, né, pessoal, na mesma escola. Ou seja, os acadêmicos estiverem na mesma turma e na mesma escola realizando o estágio. Então, um breve checklist ali do que você precisa fazer. Leitura das diretrizes e regulamento de estágio, que foi aquilo que eu apresentei. Escolher o local do estágio, né, qual vai ser a escola que você vai realizar esse estágio. Verificar se o local escolhido é conveniado com a Uniaselv, a gente vai falar a importância desse termo de convênio logo mais. Caso ele não seja, providenciar o termo de convênio, tá, que está disponível na etapa 2 da trilha de aprendizagem. Providenciar 3 vias do termo de compromisso. Então, veja bem, não é termo de convênio, é termo de compromisso, que é onde a instituição concedente à escola se firma o compromisso de receber e acompanhar o estagiário até o fim do seu estágio. E a carta de apresentação do estágio, que é aquele primeiro documento que o acadêmico entrega na escola quando ele vai iniciar o seu estágio. Coletar as devidas assinaturas para os documentos. Então, cada documento, tanto o termo de convênio, quanto o termo de compromisso, quanto a carta de apresentação, demandam determinadas assinaturas. Alguns precisam ser assinados pela Uniaselv, outros pela Uniaselv e pela escola, outros pelo acadêmico. Então, vocês têm que estar atentos a essas assinaturas, porque essa parte documental ela é bastante importante, porque ela ampara e garante a realização do seu estágio, ok? Escolher uma das áreas de concentração. As áreas de concentração servem para lhe orientar e auxiliar na pesquisa bibliográficas para sua fundamentação teórica. Então a gente sabe que todo professor que atua em sala de aula, ele é regido por uma base teórica, né? Ele segue determinada linha teórica que vai amparar e vai subsidiar a sua prática. Então, a Uniaselv ela dispõe ali dessas áreas de concentração. Eu quero focar meu estágio na parte de didática, eu quero focar meu estágio na parte de história da arte, algo desse tipo. Então, com base nessas diretrizes, nessas áreas de concentração que você vai escolher, é que você vai fazer essa fundamentação teórica que vai orientar ou direcionar a sua prática do estágio, tá? Por isso que esse primeiro momento da fundamentação teórica já acontece no projeto de estágio. O projeto de estágio, como o nome diz, ele vai projetar, ele é anterior ao início de ida na escola e etc. Tá? Realizar as observações, escrever o roteiro de observação, escrever o projeto de estágio e os 10 planos de aula, escrever o roteiro de entrevista, realizar as regências e as entrevistas, escrever o paper de estágio e, enfim, realizar a socialização, tá? Bastante importante, pessoal, por ser segunda licenciatura, muitas vezes os acadêmicos que estão cursando esse curso, eles já são professores, né? Seja de outra disciplina, seja de pedagogia, algo desse tipo. Então, se você exerce atividade regular na educação básica, atenção! Se você é professor de educação básica atualmente, ou seja, está exercendo atividade docente regular na educação básica, você poderá diminuir 100 horas da carga horária do seu estágio. Então, se você está atuante em sala de aula, isso serve para você. Mas eu sou coordenador. Não é em sala de aula, então não serve para você. Eu estou remanejado para a biblioteca.
Ou então eu já fui professora, mas hoje eu não estou atuando em sala de aula. Então, não. Só vale para quem está atuando efetivamente em sala de aula, porque tem a prática da didática, ok? Você deve entregar um comprovante de docência atual, tá, do semestre que você está realizando o estágio, assinado e carimbado para o tutor externo da turma ou diretamente no polo. Turmas flex curso, né, como são alunos de várias partes do país, entregue diretamente no polo, no prazo de até 15 dias após o primeiro encontro da disciplina de estágio. Às vezes, alguns acadêmicos acabam conseguindo esse documento somente depois, porém ele é válido, tá? Leva no seu polo, explica que você conseguiu somente agora e ele vai valer. É obrigatório que nesse comprovante fique claro que você é professor, que você é atuante em sala de aula, ok? Com o comprovante de docência homologado, então, o polo vai receber esse documento, vai digitalizar, colocar ele no sistema. O pessoal da sede da Uniaselv, responsável pelo estágio, vai ver esse documento e vai homologar, vai dizer se ele serve ou se ele não serve. Se ele for homologado, você reduzirá 100 horas, sendo assim cumprirá 200 horas de estágio. Tá? Essas horas elas são abatidas da etapa de observação, tá? A gente vai ver mais adiante. Aqui nós temos, né, as orientações sobre o comprovante de docência e o modelo do documento. As orientações das atividades devem ser realizadas para os acadêmicos, que diminui as 100 horas de estágio que você encontrará nas próximas etapas. Quando você baixa aqui as orientações do comprovante, estão aqui, ó. Então você vai fazer a leitura desse documento, tá? O que tem que ter nesse documento? Aqui um modelinho que você pode preparar e preencher, carimbar e tudo mais e levar no seu polo, tá? Então, se você se enquadra nessa característica de ser docente e já está atuando em sala de aula, você pode fazer uso desse documento aqui, vai abater algumas horas aí do seu estágio, tá bom? Aqui um fórum para você participar na trilha de aprendizagem, e aí aqui mais abaixo a explicação de etapa por etapa, tá bom, pessoal? Então, partimos para a etapa 1. Vamos lá. Muito bem, estamos aqui na etapa 1 do estágio. O que diz aqui? A primeira etapa se trata do projeto de estágio, mais roteiro de observação, mais 10 planos de aula, certo? Então, quando chegar na instituição concedente, a escola, você entregará a carta de apresentação, solicitará as assinaturas do termo de compromisso e no termo de convênio, né, caso você precise estabelecer esse termo de convênio, e fará uma conversa com a direção ou coordenação da escola para verificar qual será a turma e grupo, os dias e horários que seu estágio será realizado. Então, você vai cuidar de toda essa parte documental e já vai deixar ali pré-organizado como que vai funcionar as suas idas à escola, quais turmas e etc. que você vai observar e realizar regência. Tá? Aqui nós temos vídeos que vocês podem assistir, falando também sobre estágio. Então, definindo os aspectos organizacionais, então depois de você ter feito essa parte documental e conversado com a gestão escolar, você iniciará a observação. Utilize o roteiro de observação disponibilizado para conhecer um pouco mais sobre a proposta pedagógica da escola. Onde que está esse roteiro de observação? Ele está aqui, ó, tá? Quando você clica aqui, você tem o roteiro de observação. Aqui, esse é o roteiro de observação, tá bom? Aqui ele te dá as orientações, né, as diretrizes do que você deve observar. Então, sobre a organização escolar, você vai observar os turnos de funcionamento, total de turmas, média de estudante por turma, média de faixa etária. Quando você faz a leitura do projeto político-pedagógico da escola, muitas dessas informações vão estar lá. Outras você vai ter que andar pela escola e de fato observar, tá? Então, todos esses itens aqui, ó, devem ser observados por você, acadêmico, certo? Se tem equipe de apoio, se tem psicopedagogo, como que está organizado o recreio, se é supervisionado, se não é, quanto tempo é dedicado de recreio, como que é o conselho de classe, isso você consegue com conversas com a coordenação ou com os próprios professores, né? Localização, a política de comunicação, infraestrutura também, alguns pontos que devem ser observados. O próprio projeto político-pedagógico e regimento escolar, que são documentos que pertencem à escola, que cabe ao acadêmico efetuar a leitura e se informar como a escola funciona, são documentos bastante importantes. Caracterização do corpo docente, né, quantos professores,
quais áreas eles atuam, quais são as formações, quanto tempo de trabalho, então isso é interessante você conhecer. A caracterização do professor regente. O professor regente é aquele responsável pela turma que você vai acompanhar. Eu vou fazer a observação e regência no terceiro ano do ensino fundamental. Então, o professor dessa turma é o professor regente, é com ele que você vai coletar essas informações. Aspectos gerais, né, do professor regente. Formação, experiência, tempo de atuação, quais recursos ele costuma utilizar, como que é o relacionamento deles com os estudantes. Então, tudo isso durante o período de observação você vai conseguir levantar. Planejamento didático pedagógico, também com o professor regente. Como é feito esse planejamento, né? Se ele é diariamente, semanalmente, anualmente, como são definidos os objetivos, qual a relação, né? Se está de acordo com o PPP, se segue a BNCC, por exemplo. Tudo isso aqui você vai observar também. Caracterização das turmas, né? Então, definiu qual turma vai ser realizada a regência, você vai observar essa turma. Quantidade de estudantes, qual a faixa etária, quantos são repetentes, como que é o espaço físico, tudo isso. Os aspectos pedagógicos, aspectos comportamentais da turma. Tá? Então, aqui nesse roteiro de observação, tem essa série de itens que você vai observar e vai escrever, tá, pessoal? Não é só observar e ficar por isso mesmo, não. Você vai, como se fosse preenchendo esse roteiro de observação, porque ele vai ser anexo, né, do seu projeto de estágio. Então, ele deve ter todas essas informações aqui escritas, tá bom? Bom, depois de feito a observação, né, com a observação você terá subsídios para definir a sua área de concentração e as ações que irão fazer parte da sua regência. Nesse momento é importante que você conheça e defina a área de concentração que norteará o seu estágio. A área de concentração é a sua linha de pesquisa e auxiliará na escolha do aporte teórico. Aqui também você pode ir direto para as áreas de concentração. Clicando aqui, você vai para esse PDF aqui, que traz as 3 áreas de concentração. Então, elas estão lá nas diretrizes de estágio que eu mostrei, mas também estão especificadas aqui. E são elas: ensino e aprendizagem das artes visuais. Então, nessa área de concentração, você pretende estudar como que se ensina e como que se aprende, né? Como que o aluno aprende a desenhar, por exemplo, ele aprende a observar, ou ele aprende a desenvolvimento motor, algo desse tipo. Então, ele é uma área mais concentrada no aluno. Aqui, didática e metodologia em artes visuais. Essa área já é mais concentrada no professor, no processo de ensinar, né? Então, como se ensina o desenho, como que se faz a abordagem, como que se trabalha o emocional, a parte expressiva, a parte criativa, você pode escolher nessa área de concentração. E história da arte no contexto escolar. Então, aqui é mais o objetivo da história da arte mesmo. Como que eu aplico conhecimentos históricos das artes dentro de um contexto escolar, né? É diferente de um contexto de museu, é diferente de um contexto extraescolar, né? Mas na área escolar, aliada aos objetivos, aos conteúdos, aos processos didáticos e pedagógicos, como que isso pode ser trabalhado. Então, o acadêmico é livre para escolher uma dessas áreas, e dentro dessas áreas ele vai nortear a sua fundamentação teórica, que é aquilo que eu falei, que vai subsidiar a sua prática de regência em sala de aula, certo? Então aqui estão as áreas de concentração. Bom, depois de realizar essas ações, você irá elaborar o seu projeto de estágio e os planos de aula. Lembrando que você deve elaborar 10 planos de aula, tá, pessoal? 6 planos para os anos iniciais ou finais do ensino fundamental. Você poderá escolher uma das turmas para realizar a regência. Então não é séries iniciais e séries finais, é uma ou outra você pode selecionar, tá? E 4 planos de aula para o ensino médio, que você usará nas suas regências. Então, o ensino médio, por exemplo, é primeiro, segundo, terceiro ano, você vai escolher o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, e vai realizar 4 planos de aula para uma dessas turmas. Os planos de aula não precisam ser um sobre cada assunto, tá? Eles podem ser sequenciais. Então, são 4 aulas que eu vou abordar o mesmo assunto. Eu faço sequencial. A aula 1, abordo tal e tal conteúdo. Na aula 2, dou continuidade. Na aula 3, continuidade. Na aula 4, eu finalizo o conteúdo, tá? Não precisa ser 4 planos completamente diferentes uns dos outros. O modelo de plano de aula se encontra no anexo do projeto de estágio e é obrigatório apresentar um plano de aula para cada regência. Então, mesmo que ele seja sequencial, ele tem que ser dividido em 4 planos, tá? Imagine que um plano de aula serve para 1 hora de aula. Então, se são 4 aulas,
são 4 planos. Sobre o projeto de estágio aqui, utilize o modelo do projeto de estágio, já com os anexos dessa etapa, disponibilizados na Uniaselv. Nós disponibilizamos na versão com comentários e sem comentários. O seu projeto de estágio deve conter de 5 a 7 páginas, sem considerar os anexos, tá, pessoal? Então são 5 a 7 páginas de projeto de estágio. Depois vem o roteiro de observação e os planos de aula, certo? Pessoal, aqui uma observação bastante importante nessa trilha de aprendizagem. Nós temos 2 arquivos, um comentado e um sem comentários. Quando a gente observa o roteiro, o projeto de estágio com comentários, que é esse daqui, ele vai aparecer os comentários aqui com orientações, a gente nota que ele é o projeto de estágio do plano de pandemia, tá? Que era o estágio que foi realizado no momento que as escolas estavam fechadas, que a gente estava em plano de pandemia e tal. Lá no estágio em plano de pandemia, o aluno escolheria área de concentração, um programa de extensão, um projeto e elaboraria um produto virtual, tá? No caso, uma cartilha, uma videoaula, um podcast, algo desse tipo. Então, o que eu recomendo para vocês? Esse comentado aqui não serve, tá, pessoal? Porque ele está misturando estágio presencial com estágio de pandemia, tá? Então, minha orientação é, esqueçam esse projeto aqui, tá? Ignorem ele. Busquem o projeto de estágio sem comentários, que é esse daqui, ó, tá? Muito menos, ele não tem as orientações, mas ele é bem mais simplificado, tá? Então, nome do acadêmico, turma, etc e tal. Aqui, o que vai ter no seu estágio? Então, delimitação do tema, das áreas de concentração, os objetivos, fundamentação teórica e etc. Ele tem até umas orientações, tá, pessoal? Então, área de concentração, escreva a área de concentração escolhida, daquelas 3. O tema, né? O tema, ele é elaborado pelo acadêmico relacionado à área de concentração. E aqui ele já diz o que você tem que fazer, tá? Ao escolher a área de concentração, você precisa definir o tema. Então, faça a leitura desse modelo antes de começar a fazer. Ele fala qual é a fonte que você vai usar, o tamanho, o espaçamento entre linhas, toda a formatação ela é apresentada aqui, tá? Os objetivos, ele dá orientação de como escrever os objetivos, a fundamentação teórica, o que você tem que fazer, como que você tem que pesquisar. Ele dá aqui as orientações para a citação. Então, você vai fazer leitura de material para sua fundamentação teórica, você pode citar esses autores, e a gente sabe que as citações elas podem ser diretas, indiretas, curtas e longas, tá? Então, aqui temos essas orientações também, certo? Além da fundamentação teórica, nós temos os procedimentos de estágio, você vai falar da metodologia, né? Então você vai explicar onde vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer, qual turma, como que foi realizada a observação, como que se projeta a realização da regência, tá bom? Cronograma, então aqui as datas que você organizou com a escola, os turnos com os horários e o detalhamento das atividades. Então, processo de observação, primeiro dia de regência, segundo dia de regência e assim vai, tá? Então aqui também já prontinhos que você pode preencher por cima. Referências são as referências bibliográficas de todo o material que você utilizou, tanto para a fundamentação teórica, quanto às vezes para um eventual estudo de prática, estudo de didática, algo desse tipo, tá? Então você pode fazer aqui as suas referências. E depois vem os apêndices, tá? O roteiro de observação, que eu já apresentei para vocês vão colocar ele aqui todo preenchido, bonitinho. E depois nós temos os planos de aula, tá, pessoal? Terminado aqui os planos de aula, aqui o modelo do plano de aula. Nome da escola, o diretor, coordenador, tempo da aula. Tem escolas que o tempo de aula é 45 minutos, outros são 55, outros são 60, tá? Período, matutino, vespertino, turma e ano, né? Terceiro ano A. E o nome do estagiário, que no caso é você. Qual é o conteúdo, objetivos, recursos. Isso aqui, se você não sabe fazer, você vai aprender observando o professor regente que você acompanhou na etapa de observação. Mas por ser segunda licenciatura, eu imagino que a maioria saiba fazer planos de aula já, e aqui ele só dá uma diretriz, né, do que deve constar nos seus planos de aula. E são 10 planos, então para cada plano, ó, 1, 2, 3, você vai fazer os 10, tá? Então minha orientação é,
faça o seu projeto de estágio em cima desse plano de estágio, esse template aqui, sem comentários, tá? Ele vai ser menos confuso para você do que o com comentários, que envolve ainda muitas situações do período de pandemia, tá, pessoal? Bom, terminado aqui, ó, ele faz um lembrete dos anexos, né? Então, anexos do projeto de estágio é o roteiro de observação e os 10 planos de aula. Postagem, pessoal. Então, depois de feito todo esse processo, elaborado todo esse documento, você vai postar isso no seu ambiente virtual, certo? Como que eu faço essa postagem? Em produção acadêmica. Para realizar a postagem, selecione disciplina de estágio, né? Você vai clicar lá no livrinho, vai ter um botãozinho produção acadêmica e vai incluir, tá? Confira se o semestre e a disciplina estão corretos. Título, você vai escrever o título do seu projeto de estágio. Tipo de arquivo, selecione TG estágio, tá? Tem várias opções para você selecionar, você vai selecionar essa daqui. E o arquivo, você vai enviar o arquivo Word, esse template que você baixou e escreveu por cima, certo? Comentário, faça um comentário mínimo, porque muitas vezes o sistema não permite que você realize a postagem sem um comentário, tá? Mas coloque lá o seu nome, ou a sua matrícula, ou se foi realizado em dupla ou não. E aí clicou em incluir, esse documento ele vai para o setor de produção acadêmica do ABA e fica disponibilizado ali para o tutor externo abrir esse arquivo e realizar a correção e o lançamento de nota, tá? Como diz aqui, o tutor externo fará a correção do seu projeto de estágio, tá? Cadê? Vamos lá. Então, fará a correção do seu projeto de estágio e seguindo os critérios de correção. Então, o corretor, o tutor externo, eu no caso, eu tenho critérios que eu vou observar, que são critérios estabelecidos pela Uniaselv, e a partir desses critérios é que eu faço o lançamento de notas, tá? Pô, mas ali falou de termo, falou de carta de apresentação, onde que eu consigo isso? Tudo aqui nessa etapa 1 ainda. Se você observar aqui, ele faz um lembrete de plágio, tá, pessoal? Então, muita atenção para na hora de sua produção acadêmica, na sua produção, fundamentação teórica lá, você não cometer plágio, certo? Por isso existem as citações. Se você vai pegar parte do que outra pessoa escreveu, você utiliza isso como citação e não se apropria, até porque além de ser bem feio, é crime, tá bom? Orientações sobre plágio. E aqui os documentos, tá, turma? Carta de apresentação. Clicando aqui, ele vai abrir um pop-up, né, uma janelinha, com a carta de apresentação já preenchida com seus dados, certo? E ele diz aqui, ó, este documento deverá ficar na instituição concedente, na escola, certo? O termo de compromisso deve ser assinado pelo acadêmico e pelo gestor escolar, o diretor. Lembre-se de preencher todos os dados da instituição concedente, do supervisor de estágio e solicitar o carimbo no documento. O que é o supervisor de estágio? É aquela pessoa que vai ficar lá na escola acompanhando você, tá? Solicitar o carimbo no documento, carimbo da escola, tá, turma? Então tem que ter lá nome e CNPJ da escola, tá? Para confirmar que é um documento oficial da escola. Imprima 3 vias, uma para o representante da instituição concedente, uma para você e uma para o polo de apoio presencial. A via de entrega ao polo deverá ser encaminhada via sistema Gioconda. Então você vai incluir esse termo de compromisso lá no seu AVA, tá bom? E nós temos também o termo de convênio, tá, pessoal? O termo de convênio, ele tem algumas orientações. O que é o termo de convênio? A Uniaselv, ela precisa ter convênio com as instituições que os estagiários vão realizar os seus estágios. Normalmente, em escolas públicas, em redes públicas, seja municipal, estadual, algo do tipo, a Uniaselv já possui convênios, tá? Mas às vezes é uma instituição privada ou então uma ONG, algo desse tipo, você precisa estabelecer o convênio. Aqui nós temos o anexo, o termo de convênio, tá? O termo de convênio é esse daqui, certo? Ele deve ser preenchido. Aqui ele tem também algumas orientações, certo? Ó. Então cabe ao acadêmico preencher esse termo de convênio, caso a instituição que ele vai realizar o estágio não seja conveniada, tá?
E o que eu faço com esse termo de convênio? Aqui você tem as orientações, tá? De como fazer essa postagem. Aqui, ó, é o que você vai fazer com esse termo. Então ele tem explicadinho, tá? Sobre termo de convênio, termo de compromisso, onde que eu insiro isso na minha plataforma, no Gioconda. Então ele é ilustrado, né? Ele diz aqui passo a passo como que você faz, então como você acessa, estágio obrigatório. Então ele tem aqui as telas que você vai fazer, onde que você vai inserir, tá? Então, ó, fiquem atentos. Se a sua instituição, a escola que você vai realizar o estágio, não possui convênio com a Uniaselv, você precisa estabelecer esse termo de convênio, tá, turma? E esse termo de convênio, ele precisa ser deferido, ele precisa ser aceito pela Uniaselv para que você possa iniciar o seu estágio, para que você possa tornar válido o seu estágio, tá? Então, ó, é importante que vocês façam essa questão do termo, tá? Quando o seu termo for analisado, você receberá uma mensagem, tá? Você poderá, você somente poderá iniciar o seu estágio após todo o processo de validação dos seus documentos estar concluído. Então prestem atenção na importância desse termo de convênio, tá? Você só poderá iniciar o seu estágio após o processo de validação dos seus documentos estar concluídos. Se você realiza o estágio e o seu documento não está aprovado, né, não foi homologado, não foi deferido, você perde tudo que você fez, tá? Porque são esses documentos que validam o seu estágio, ok? Então, vejam com atenção aqui esse documento para que vocês possam fazer tudo corretamente e realizar o estágio sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Tudo isso aqui está na trilha de aprendizagem na etapa 1, tá? Aqui ele tem alguns outros documentos que eu acredito que não se aplicam às nossas turmas. Então, termo de compromisso para alunos que não realizaram estágio em 2020. Então, isso é para quem cursava o ano em 2020, né, que foi o período da pandemia, e optou por não realizar o estágio. Então, acredito que seja minoria que tenha feito essa situação. Termo de compromisso exclusivo para quem é de Santa Catarina. Declaração de licenciatura para a Rede Municipal de Blumenau, tá? Termo de convênio exclusivo para instituições que ainda não possuem convênio com a Uniaselv. Então, esse aqui pode ser interessante, ó. Se a instituição escolhida para a realização do estágio ainda não possuir convênio com a Uniaselv, né, redes municipais, estaduais ou escolas particulares, é necessário imprimir este documento em 2 vias. Uma ficará na instituição concedente, outra deverá ser entregue ao tutor externo, que por sua vez entregará ao articulador do polo. Então, turma Flex Curso entrega direto no polo, que vai tomar as devidas providências, tá? É aquilo que eu expliquei ali em cima, você vai inserir pelo próprio Gioconda. Autorização de menor, caso você filme, fotografe menores de 18 anos, você precisa ter o consentimento dos pais responsáveis, tá? E aqui, ó, vem algumas informações importantes. O acadêmico do curso de segunda licenciatura, veja a carga horária das observações, regências e entrevistas que você cumprirá na escola. Observação, 30 horas de observação, sendo 5 horas nos anos iniciais do ensino fundamental, 10 horas nos anos finais do ensino fundamental e 5 horas no ensino médio. As outras 10 horas serão em outros espaços escolares. O que são outros espaços escolares? Fora da sala de aula. É o momento que você está na sala dos professores fazendo leitura do PPP, é o momento que você está andando pela escola observando a infraestrutura, tá? Então são outros espaços escolares. Carga horária de observação. Isso aqui, pessoal, precisa ser comprovado no comprovante de frequência, tá? No registro de frequência. Tem que ter lá a carga horária, tudo bonitinho, para ser aceito e você conseguir receber a nota depois do paper. Carga horária de observação para acadêmicos com aproveitamento de horas, com comprovante de docência, ou seja, aquele acadêmico que já é professor efetivo, né, que entregou aquele documento comprovante de docência para a Uniaselv. Vai realizar 15 horas de observação, então não são mais 30, tá? São 5 horas nos anos iniciais, 5 horas nos anos finais e 5 horas no ensino médio, tá? Então, no registro de frequência, para quem tem o comprovante de docência, essa é a carga horária que deve ser cumprida.
lembra, de observação, tá? A regência é a mesma para todos. São 10 horas de regência, sendo 6 horas no ensino fundamental, tá? Então você poderá escolher se fará regência nos anos iniciais ou finais, e 4 horas no ensino médio. E entrevista, 10 horas, conta como 10 horas a entrevista, e a mesma para todos os acadêmicos, tá? Então aqui ele diz também, ó, outros espaços escolares, o que que é? Conselho de classe, reunião pedagógica, o recreio, observação das aulas de outros professores, palestras e eventos, etc. Tá? É o fora da sala de aula. Você vai fazer observação dentro da sala de aula, e o que seria fora da sala de aula entra como outros espaços escolares. Bom, feito isso, pessoal, aí nós partimos para a etapa 2, que são as regências, tá bom? Então vamos lá dar uma observada na etapa 2 do nosso estágio. Muito bem. Bom, etapa 2. A segunda etapa do seu estágio é a entrega da ficha de desempenho do estagiário. Vamos falar melhor um pouquinho sobre isso. Depois de elaborar o seu projeto de estágio, o roteiro de observação e os planos de aula, chegou o momento de realizar as suas regências, né? Você vai de fato para a sala de aula ministrar as suas aulas. Lembre-se que você está atuando em uma instituição de ensino, e aqui então ele tem normas de conduta, né? O que você pode fazer, o que não deve ser feito durante o estágio todo, tá? Importante, para comprovar a realização da carga horária de observações e regências, aquela que nós vimos lá na etapa 2, você deverá providenciar em todas as idas à escola a assinatura do registro de frequência. Lembre-se, este documento deverá ser assinado e carimbado pela escola e deverá ser encaminhado como anexo do paper, tá? Ah, mas quem que assina esse registro de frequência? Tem que ser sempre a mesma pessoa. Pode ser um coordenador da escola, pode ser o diretor da escola, pode ser o próprio professor, tá? Mas alguém fica responsável pela assinatura nesse registro de frequência. Aqui você tem o modelo desse registro, tá? Então, quando você clica aqui, já surge no pop-up, igual a carta de apresentação, essa folha de registro de frequência com os seus dados. Você vai imprimir, tá? E vai já levar na escola quando você for realizar as suas observações e regências, tá? Isso serve tanto para observação quanto regência. Pessoal, uma observação bastante importante. Em algumas cidades, em algumas localidades, o aluno, o acadêmico, o estagiário, ele vai precisar fazer o estágio em 2 escolas. Porque, de repente, onde ele mora, o ensino médio é em escolas de rede estadual, por exemplo, e o ensino fundamental é de escola municipal. Então, são 2 redes. Se são 2 escolas, todo o processo tem que ser feito 2 vezes. Então, são 2 cartas de apresentação, 2 termos de compromisso, 2 termos de convênio, 2 roteiros de observação, tá? Só no projeto de estágio é que vai ser um só. No seu projeto de estágio você vai escrever que você realizou em 2 escolas e tudo mais, mas vão estar lá os 2 projetos os 2 roteiros de observação, um de cada escola como anexo, tá? Planos de aula vai continuar o mesmo, porque você vai ter os planos de aula para o ensino fundamental e outros para o ensino médio, só vai mudar ali o nome da escola e tudo mais. E registro de frequência também, um para cada escola, tá, pessoal? Fiquem bastante atentos nisso. Se forem feitos em 2 redes diferentes, 2 escolas, 2 instituições diferentes, tem que ser tudo em dobro, tá bom? Bom, ao final, então você foi lá, fez tudo isso e realizou a sua regência. Ao final da sua regência, o supervisor de estágio, ou seja, o professor da escola, irá fazer uma avaliação do seu desempenho utilizando a ficha 2. E é este documento que você deverá postar no seu AVA como etapa 2. Então, você vai imprimir essa ficha, né? Tem aqui o modelinho da ficha que você vai utilizar para que o professor faça essa avaliação, tá? E depois ele vai preencher, vai assinar tudo bonitinho, você vai digitalizar e vai colocar, vai postar esse documento lá. E é com base nessa avaliação, nessa nota ali, dessa ficha, que o tutor externo vai lançar a sua nota no AVA, tá? Então, a ficha 2, ela é individual.
Então, mesmo que o estágio tenha sido realizado em dupla, cada acadêmico deverá fazer a impressão de sua ficha diretamente no AVA. Até porque a regência ela é individual. E essa ficha 2 está relacionada com a regência. Tá bom? E a postagem, como é que vai ser feita? Do mesmo jeito, você vai lá em disciplina de estágio, produção acadêmica, incluir aí título, tá? Digite ficha 2, tá? No título do seu arquivo, ficha 2. Tipo de arquivo, selecionar o TG estágio. O arquivo, você vai colocar esse arquivo digitalizado e vai fazer um comentário, tá bom? Quem vai realizar a avaliação e o lançamento de nota é o tutor externo. Ele vai simplesmente lançar a nota que o professor da instituição vai dar na sua ficha. Então essa etapa é bastante simples, tá, pessoal? Vai realizar a regência em sala de aula, sob a supervisão, né, a observação do professor regente, e esse professor regente vai preencher essa ficha que você vai entregar para ele, para fazer a sua avaliação da regência. Então não é o tutor externo que avalia a sua regência, ele não vai lá na escola observar a sua regência em sala de aula. Quem faz essa observação e avaliação é o próprio professor que vai te acompanhar, o professor da escola. Certo? Então, uma etapa bem simples, bem fácil de ser compreendida. Podemos partir para a etapa 3, que é a etapa do paper de estágio. Ok? Vamos lá. Muito bem. Estamos aqui na etapa 3, já na reta final do nosso estágio. Qual etapa é essa? É o paper de estágio, mais o roteiro de entrevista e o registro de frequência. Então, os anexos aqui dessa vez serão roteiro de entrevista e registro de frequência. Vamos lá. Depois de concluir as etapas práticas de estágio, então vai ter sido finalizada essa etapa de escola, né? Chegou a hora de sistematizar todas as suas ações com a escrita do paper. Se no seu projeto você fez uma projeção das ações que pretendia realizar, né? Então foi escrito o projeto lá atrás, no paper você irá relatar tudo que de fato realizou, fazendo uma análise através da área de concentração. Então, lá no seu projeto de estágio, você imaginou e fez a projeção de como seria. Aqui no paper, você vai fazer a análise, se foi da maneira como você pensou no seu projeto, né? Como que aconteceu e vai fazer o relato disso. Então, tem vídeos aqui que você pode assistir sobre essa etapa do paper. Tá? Temos aqui também outros recursos que vão te ajudar na escrita do paper. Temos aqui documentos que podem te ajudar na elaboração de resumos, né? Ah, nunca escrevi um paper, um texto acadêmico. Aqui nós temos materiais que te ajudam, tá? Importante, nessa etapa você entregará no anexo do seu paper as perguntas e as respostas dos entrevistados. Você deverá entrevistar 2 profissionais da área de educação. Como assim? A entrevista será feita com profissionais da área de educação, professores, coordenadores ou gestores educacionais. Você irá optar em entrevistar 2 professores da área de atuação, né? No caso a área de arte, ou um professor da área de atuação, mais um coordenador ou gestor educacional. Serão criadas 8 a 10 questões, considerando o tema da área de concentração escolhida. Então você vai realizar 2 entrevistas, as mesmas perguntas para os 2 entrevistados, tá bom? A entrevista deverá seguir a seguinte estrutura. Na primeira parte, ou seja, as primeiras 5 questões, dados de identificação do profissional, então qual é a formação acadêmica, a experiência profissional, tendência pedagógica que alicerça a prática. Então, se é um professor que segue as teorias de Piaget, de Vygotsky, se ele é das teorias de Vallon, Paulo Freire, qual é a tendência pedagógica, os recursos midiáticos e técnicos utilizados, formação e atualização profissional, etc. Então você vai elaborar questões que vão te trazer essas informações aqui, tá? Então as primeiras 5 questões para conseguir essas informações. Na segunda parte, tá? Da 6ª à 10ª questão, dados que buscam relacionar a área de concentração e o tema da pesquisa com o profissional entrevistado. Então você selecionou a sua área de concentração lá no seu projeto e definiu um tema que seria trabalhado também lá no seu projeto. Na pesquisa, você vai elaborar questões que estejam relacionadas com isso. Então, se eu escolhi a área de concentração de didática, né, que é a focada no professor, eu vou fazer perguntas relacionadas a isso.
como é a sua didática, o que você acha da didática para esse assunto, etc. Certo? E aqui nós temos o modelo do roteiro de entrevista, ok? Nesse modelo aqui, que é um modelo bastante simples também, é esse aqui, ó, roteiro de entrevista. Você vai preencher nome do estagiário, título do projeto, curso, disciplina, nome do orientador. O nome do orientador aqui é o nome do tutor externo, tá, pessoal? E aí, aqui ele já fala da estrutura também, ó, quais são as informações que você precisa, e a segunda parte com as questões. Então você vai elaborar ali pergunta e embaixo resposta, tá? Pode colocar o nome do entrevistado, né, que você já vai conseguir isso aqui nos dados de identificação, então é bem tranquilo, certo? Bom, e o paper de estágio? Depois de feita essa entrevista, né, recolher esses dados, você vai para o seu paper de estágio. Aqui nós temos o modelo com comentário e o modelo sem comentário. Aqui é tranquilo, tá, pessoal? Não tem aquela situação que aconteceu no projeto de estágio, tá? Você pode fazer em cima de qualquer um desses. O seu paper de estágio deve conter de 5 a 7 páginas, sem considerar os anexos, tá? Roteiro de entrevista e o registro de frequência, aquele que a gente viu na etapa anterior, certo? É obrigatório apresentar o registro de frequência nessa etapa, pois, caso contrário, o paper não será corrigido. Então, se você escreveu o paper, mas não colocou o registro de frequência como anexo, nem nota você vai receber, certo? Qual que é o modelo do paper, então? Ó? Esse é o modelo com comentários, tá, pessoal? Então, título, nome, tutor externo, a sua turma, a data, um resumo. Então, ele tem também orientações, ó. Resumo deve ter um parágrafo de no máximo 250 palavras, sem recuo, etc e tal, com a fonte. Aqui na introdução, o que você deve colocar. Esse rodapé ele deve ser preenchido. Então, qual é o seu curso, né? No nosso caso, segunda licenciatura. Qual é o seu e-mail? Tutor externo, né? Que você preencheu aqui, ó, tá vendo? O nome do acadêmico, nome do tutor. Aqui você vai ter só que preencher onde está esse X aqui, ó. Curso de segunda licenciatura em artes visuais, do polo tal, e-mail tal. E em cima desse documento você vai escrever. Então ele tem as próprias orientações e ainda tem os comentários aqui da professora Ana Carolina para nortear a sua escrita, tá? Então, fundamentação teórica, você vai aproveitar muito do que você utilizou no projeto de estágio, você pode importar e complementar com aquilo que você utilizou no projeto de estágio. Depois vem a vivência do estágio, onde você vai relatar, né, como foi o passo a passo do seu estágio. Então está aqui o comentário. As impressões do estágio vão ser as suas considerações, né, a sua visão mais pessoal do que toda essa experiência de estágio agregou na sua formação. Então aqui também com orientação. Tudo com a fonte que você deve usar, o tamanho, espaçamento, tudo bonitinho, tá, pessoal? As referências, né, também com formatação seguindo a BNT. E aqui os anexos, registro de frequência, você vai digitalizar e inserir nesse mesmo arquivo, tá? Preenchido, assinado e carimbado pela escola. E o roteiro de entrevista. Então o roteiro de entrevista pode ser desse jeito aqui, ó. Questão 1, resposta tal. Questão 2, resposta tal. O segundo entrevistado, a mesma coisa. Tá bom? Desse jeitinho. Então, nesse template aqui, tá tudo bem especificadinho. Esse é o template com comentários. O sem comentários é a mesma coisa, só que bem mais resumida. Tá vendo? Ó? Então, nesse caso aqui, eu recomendo, né, oriento que você utilize o modelo com comentários. No paper, você pode utilizar o template com comentários, que vai te ajudar a escrita desse trabalho, certo? Depois de escrito tudo isso, feito os anexos, tudo bonitinho, você vai fazer a postagem. Mesmo procedimento, tá, pessoal? Disciplina de estágio, produção acadêmica, incluir. Vai digitar o título do paper de estágio. Na hora do tipo de arquivo, vai selecionar TG e estágio. Vai buscar o arquivo em formato Word. Vai inserir um comentário e vai incluir, certo?
Quem vai fazer a correção desse trabalho? Tutor externo vai fazer a correção e lançamento de notas, tá? Aqui, atenção, então ele retoma a carga horária lá por causa do registro de frequência, tá? Então, para esse estágio, foram necessárias 30 horas de observação, 10 horas para regência, então é preciso que constem 50 horas no registro de frequência, 30 de observação, 10 para entrevista e 10 para regência. Se tiver menos que isso, você perde nota, tá? Então tem que estar comprovado essas horas. Caso você tenha o comprovante de experiência docente, aquele documento que eu já expliquei, a carga horária é menor. Então são 15 para observação, 10 para entrevista e 10 para regência. Então seu registro de frequência deve constar no mínimo 35 horas. Tá, pessoal? Então fiquem atentos a esse registro de frequência aqui. Bom, terminada essa etapa também, que é bastante simples, nós partimos para a etapa final, que é a etapa de socialização. Vamos lá então. Muito bem, chegamos à etapa final do nosso estágio, aquela parte que você já está exausto e torcendo para que isso acabe logo. Então, a última etapa é a socialização. Como o nome já diz, você vai socializar, você vai compartilhar a sua experiência de estágio. Após concluir o estágio, chegou a hora de realizar a socialização, que será feita a partir da elaboração de slides, com o link da gravação da sua apresentação, tá? Lembre-se, a gravação deve ser realizada antes do encontro de socialização. Então, nós temos um encontro que vai acontecer no final do semestre e até esse encontro você já tem que ter postado os seus slides e o seu link de gravação. No dia do encontro, você pode optar por apresentar os slides novamente ou exibir o vídeo já gravado. Mas lembre-se que a apresentação no encontro não substitui a gravação da apresentação, tá? Aqui eu gosto de fazer uma observação, tá, pessoal? Como são turmas que muitas vezes tem lá 90 alunos, e o vídeo, às vezes, dessa gravação, né, o aluno tem ali 5 minutos, é muito tempo. Então, como que eu gosto de fazer? Eu faço um encontro de socialização e faço um bate-papo com os alunos. Então, os acadêmicos eles podem compartilhar as suas experiências sem os slides e sem a gravação, tá? Uma conversa mesmo, como que foi, porque nós vamos ter experiências de diversas cidades diferentes, de diversas regiões diferentes, com diversas realidades diferentes, e essa troca é bacana. Os slides e o link de gravação, eu consigo corrigir, né, observar e corrigir em outro momento. Então, não tem necessidade dessa formalidade toda no encontro, tá? Eu prefiro assim, para tornar o encontro mais proveitoso e menos engessado, né? Essa parte do slide com o link, a gravação, eu consigo ver em um outro momento que vai também me ajudar a lançar essa nota, tá bom? Bom, o que você precisa pontuar? O que você vai falar, né, tanto no seu slide, quanto na sua apresentação, quanto no encontro? As principais considerações sobre a contribuição da vivência do estágio, então, em que o estágio te ajudou ou te atrapalhou. Se os objetivos iniciais foram alcançados, então se aquilo que você queria lá no seu projeto de estágio foi alcançado. Os avanços na articulação da prática e a teoria, né? Se o que você estudou na sua área de concentração, por exemplo, foi possível ser aplicado na prática, vai relatar sobre isso. As dificuldades, né? Os autores que fundamentaram o seu projeto, então, na sua fundamentação teórica, quais foram os autores, quais foram os livros que você leu e algo do tipo. E o estudo sobre a área de concentração, qual foi sua área de concentração selecionada e como que você fez o estudo para a elaboração, né, e vivência de todo esse estágio. Para realizar a gravação da sua socialização, você pode usar qualquer ferramenta. No vídeo a seguir nós faremos a indicação de uma. Então vale a pena fazer assistir esse vídeo aqui, tá? Ele vai te mostrar como fazer a captura de tela online, da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, gravando essa aula, e você vai depois postar isso e colocar o link nos seus slides, que é onde eu vou ter acesso a essa gravação, tá bom? Bom, depois de realizar a gravação, você pode postar o vídeo no YouTube, né, com opção de privacidade, ou seja, só quem tiver o link vai ter acesso a esse vídeo, você não precisa se preocupar
em estar exposto publicamente no YouTube, ou no OneDrive para conseguir gerar o link e inserir nos slides, tá? E esses slides, de onde eu tiro? Tem aqui o template. Quando você baixa esse modelo, o template é esse daqui, ó. Então você vai fazer em cima desses slides, com a apresentação do acadêmico, da disciplina, área de concentração. Muito disso daqui você pode escrever ou pode buscar lá do seu paper, tá? O slide também é comentado, então ele vem aqui com algumas orientações, tá? Então justificativa, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, tudo que você pôs no paper. Só que você, logicamente que no slide você vai sintetizar isso, vai colocar por tópicos, vai colocar só o que é principal mesmo, tá bom? Roteiro de entrevista, vivência, referências, o link da apresentação. Então aqui, ó, insira nesse slide o link da gravação da sua socialização e lembre-se de respeitar o tempo de apresentação estipulado pelo tutor externo. Esse tempo pode ser de 3 a 5 minutos no máximo, tá, pessoal? 3 minutos, se você tem um bom poder de concisão, né, de deixar tudo mais simplificado, 3 minutos muitas vezes é o suficiente. Se não, 5 minutos no máximo, tá? Mais do que isso já é exagerado. E aqui, caso você coloque o título do seu trabalho, do seu slide, ou que pode ser o mesmo do paper de estágio, tá bom? Então aqui estão os slides que você vai utilizar para a sua etapa de socialização. E a postagem, como é que eu faço? Né? De onde vem a nota da postagem desse slide? Então, para realizar a postagem, você vai fazer o mesmo caminho. Disciplina de estágio, produção acadêmica, incluir aí o título, né, o título do seu trabalho de socialização, tipo de arquivo, novamente TG estágio, vai selecionar o arquivo, dessa vez o arquivo PowerPoint, né, vai fazer um comentário e vai incluir. O tutor externo irá fazer a correção dos slides e da gravação da socialização. Tá? Então, além da presença na socialização, né, nesse encontro bate-papo, a nota também vem dos slides que foram realizados, foram produzidos pelo acadêmico e dessa gravação. Tá bom? Aqui um fórum, né, que você pode participar. Aqui ele venceu minha credencial, por isso que está essa telinha. E feito isso, pessoal, está finalizado o processo de estágio para a segunda licenciatura, ok? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? A parte mais difícil ou complicada é o início do estágio, aquela parte de documentação, tá? Que é muito importante. Achar os documentos, preencher corretamente, validar esses documentos para realizar o estágio. Depois vem a etapa de escola, que é onde você realiza a observação, a regência, né? Coleta lá os dados, faz as entrevistas, coleta as assinaturas, preenche o registro de frequência. Depois você vem na escrita do projeto de estágio, é mais tranquila. Não se esqueçam de pegar o documento lá, o template, sem os comentários, que vai ser melhor para vocês. Depois vem a ficha 2, né, que você já resolve também na escola, logo após a sua regência, o professor que te acompanha vai preencher aquela ficha, tudo isso postado no AVA, tá? Depois a etapa de paper de estágio, com os seus devidos anexos, e por último, socialização. Sei que esse vídeo deve ter ficado um pouco comprido, um pouco cansativo, porém, pessoal, tentei fazer ele da maneira mais detalhada possível. Acredito que depois desse vídeo aqui, fica impossível você não conseguir realizar os seus estágios, porque é basicamente uma orientação que eu daria em um encontro virtual, tá bom? Então tentei tornar isso aqui o mais esmiuçado possível para que qualquer pessoa consiga realizar esse estágio sem problema. Tudo bem, pessoal? Então, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Caso vocês queiram elogiar também, fiquem à vontade, a gente gosta de receber elogio. Para quem é aluno meu, acadêmico da Uniaselv, que faz parte das minhas turmas, que estão lá nos nossos grupos de WhatsApp, ou então pelo próprio AVA, vocês conseguem me enviar dúvidas, além dos encontros presenciais e dos encontros virtuais, claro. Então, fico à disposição de vocês para dúvidas, porém, acredito que as principais foram retiradas nesse vídeo. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês.
Espero que esse vídeo agregue na formação de vocês, na prática do dia a dia. Tá? Eu sei que o estágio é uma disciplina que deixa muitos dos acadêmicos ansiosos, confusos, né? Porque é uma disciplina bastante importante. Então espero ter contribuído. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fico à disposição e tudo de bom. Bons estudos para todos.